Hoje você vai descobrir que alguns dos refrigerantes mais consumidos no Brasil, aqueles que estão em toda geladeira de supermercado e que fazem parte do cotidiano de milhões de famílias brasileiras, têm composição nutricional tão problemática que organismos de saúde pública vêm alertando há anos sobre os riscos do consumo frequente. E antes que você pense que estou falando de produtos ilegais ou adulterados, deixa eu ser absolutamente claro desde o início. Estamos falando de bebidas que cumprem rigorosamente a legislação brasileira estabelecida pela Anvisa, que declaram todos os ingredientes conforme exige a norma e que podem ser legalmente comercializadas e consumidas, mas que por questões de composição representam aquilo que nutricionistas e pesquisadores chamam de alimentos ultraprocessados, categoria associada em estudos científicos à obesidade, diabetes tipo 2, alterações metabólicas e outros problemas de saúde quando consumidos em excesso. Você foi condicionado por décadas de publicidade massiva e pela presença constante desses produtos em eventos sociais a acreditar que refrigerante é apenas bebida refrescante inofensiva, que tomar uma latinha gelada no almoço ou no fim de semana é hábito normal e aceitável, sem maiores consequências. Mas a realidade que análises de composição nutricional e estudos epidemiológicos revelam é completamente diferente. Refrigerantes convencionais são essencialmente água gaseificada, com quantidades muito altas de açúcar, corantes artificiais, acidulantes e aromatizantes que não oferecem nenhum valor nutricional e entregam o que especialistas chamam de calorias vazias, que são aquelas que aumentam sua ingestão energética total sem fornecer vitaminas, minerais, proteínas ou qualquer nutriente que seu corpo realmente precisa. E aqui está o ponto que muda a perspectiva completamente. Quando você entende quanto açúcar realmente tem numa lata de refrigerante, quando conhece os aditivos usados para criar cor e sabor, e quando percebe o impacto metabólico que consumo regular dessas bebidas tem no seu organismo, fica muito mais fácil fazer escolhas conscientes que protegem sua saúde sem que você precise se sentir privado ou culpado. Para compreender tecnicamente por que refrigerantes são categoria problemática do ponto de vista nutricional, você precisa conhecer como esses produtos são feitos e o que realmente contém. Refrigerante convencional é basicamente água tratada, gás carbônico para criar efervescência, açúcar ou adoçante em grandes quantidades, acidulantes como ácido cítrico ou ácido fosfórico, para dar aquele sabor levemente ácido característico, corantes artificiais para criar a cor esperada, e aromatizantes que podem ser naturais ou sintéticos para entregar o sabor de cola, guaraná, laranja ou qualquer outro perfil desejado. A quantidade de açúcar é ponto absolutamente crítico que a maioria dos consumidores não dimensiona adequadamente, porque uma lata padrão de 350 ml pode conter entre 35 e 42 gramas de açúcar, dependendo da marca e do sabor. Para colocar isso em perspectiva, a Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos limitem consumo de açúcares livres a no máximo 50 gramas por dia, idealmente 25 gramas. Então, uma única lata de refrigerante pode representar quase o dobro do limite ideal de açúcar para o dia inteiro. E não estamos falando de açúcar que vem acompanhado de fibras e nutrientes, como quando você come fruta. Estamos falando de açúcar puro dissolvido em líquido, que é absorvido rapidamente na corrente sanguínea, causando pico glicêmico abrupto, seguido de queda, que gera fome e cansaço. Os corantes e aromatizantes adicionados são legalmente aprovados pela Anvisa, mas há debates científicos sobre efeitos de longo prazo de alguns desses aditivos, especialmente em crianças que são consumidoras frequentes de refrigerantes. O problema fundamental não é que refrigerante seja veneno que vai te matar na primeira lata, é que consumo frequente e em quantidade representa carga metabólica significativa que ao longo de meses e anos contribui para o desenvolvimento de condições crônicas de saúde. O primeiro exemplo que ilustra perfeitamente essa questão é a Coca-Cola tradicional, que é provavelmente o refrigerante mais consumido no mundo inteiro
e certamente um dos líderes absolutos do mercado brasileiro. A composição da Coca-Cola regular inclui água gaseificada, açúcar em quantidade muito elevada que fica em torno de 35 a 37 gramas por lata de 350 mililitros, corante caramelo 4, que é aquele aditivo artificial usado para dar a cor marrom escura característica, extrato de noz de cola que contribui para o sabor único, além de acidulantes e aromatizantes. O ponto particularmente problemático que tem sido objeto de discussão entre grupos de defesa do consumidor e pesquisadores é que o corante caramelo 4, utilizado em refrigerantes tipo cola no Brasil, foi detectado em análises independentes com concentração consideravelmente maior do que em versões do mesmo produto vendidas em outros países. Esse corante contém subproduto chamado 4-metilimidazol, identificado pela sigla 4-MI, que em estudos com animais de laboratório foi associado a possíveis efeitos cancerígenos, e embora órgãos reguladores afirmem que níveis usados estão dentro de limites considerados seguros, a diferença de concentração entre países levanta questões legítimas sobre por que consumidor brasileiro está sendo exposto a doses maiores do mesmo aditivo. Além disso, a quantidade de açúcar por porção significa que pessoa que toma uma lata de Coca-Cola no almoço já consumiu mais açúcar do que deveria ingerir no dia inteiro, segundo recomendação da OMS, e se essa pessoa repete o hábito diariamente ou várias vezes por semana, está criando padrão de consumo que favorece ganho de peso, resistência à insulina e, eventualmente, desenvolvimento de diabetes tipo 2. Importante frisar que isso não torna a Coca-Cola produto ilegal, nem significa que uma lata ocasional vai arruinar sua saúde, mas significa que consumo habitual e frequente tem impacto metabólico real que você precisa considerar ao fazer suas escolhas alimentares. O segundo exemplo que merece atenção especial é o Guaraná Jesus, refrigerante tradicional do Maranhão que tem sabor marcante e cor rosa característica que o torna um ícone cultural regional. Embora seja produto com forte apelo nostálgico e identidade local, análises nutricionais colocam Guaraná Jesus entre os refrigerantes com maior teor de açúcar disponíveis no mercado brasileiro, com valores que podem chegar a 42 gramas de açúcar por lata de 350 mililitros. Isso significa que esse refrigerante específico tem concentração de açúcar ainda mais alta que a maioria das colas convencionais, representando praticamente o dobro do limite diário ideal recomendado pela OMS em uma única porção. A combinação de açúcar em quantidade tão elevada com aditivos e aromatizantes artificiais necessários para criar aquele sabor único cria bebida que, do ponto de vista de saúde pública, é particularmente problemática, especialmente quando consumida por crianças e adolescentes que são grupo demográfico com alto consumo de refrigerantes no Brasil. O impacto metabólico de ingerir 42 gramas de açúcar líquido de uma só vez é significativo, causando pico de glicose no sangue que força pâncreas a liberar grande quantidade de insulina rapidamente, seguido de queda glicêmica que gera fome, irritabilidade e desejo de consumir mais açúcar, criando ciclo vicioso que favorece ganho de peso e alterações metabólicas. E quando esse padrão se repete regularmente ao longo de semanas, meses e anos, você está essencialmente treinando seu metabolismo a funcionar de forma disfuncional, com picos e quedas constantes de glicose em vez de níveis estáveis que caracterizam o metabolismo saudável. O terceiro grupo que exemplifica o problema generalizado no mercado de refrigerantes inclui marcas multinacionais massivamente populares no Brasil como Fanta, em diversos sabores, Sprite e outras linhas da própria Coca-Cola Company que dominam prateleiras de supermercados. Essas marcas aparecem consistentemente em rankings comparativos como bebidas com maior quantidade de açúcar por porção quando você analisa rótulos lado a lado. Mesmo que refrigerantes brasileiros não usem xarope de milho com alta frutose que é comum nos Estados Unidos, o açúcar presente na forma de sacarose ainda é elevadíssimo, e o impacto glicêmico e calórico é igualmente problemático. Fanta laranja, Fanta uva, Sprite, todas essas bebidas trazem entre 30 e 40 gramas de açúcar por lata, fornecendo aquilo que nutricionistas chamam de
calorias vazias, porque você está ingerindo energia pura sem nenhum nutriente útil que acompanhe. Não tem fibra para retardar a absorção do açúcar, não tem vitaminas nem minerais relevantes, não tem proteína que ajude na saciedade, é literalmente açúcar dissolvido em água com gás e aditivos de cor e sabor. O problema comportamental adicional é que, pelo fato de serem líquidas, essas calorias não geram saciedade da mesma forma que calorias sólidas. Então, pessoa que toma lata de refrigerante de 140 calorias não vai comer 140 calorias a menos na refeição seguinte para compensar. Ela vai simplesmente adicionar essas calorias ao total do dia, contribuindo para excesso calórico que, ao longo do tempo, se traduz em ganho de peso. E quando você multiplica isso por 3, 4, 5 latas por semana ao longo de meses, o impacto acumulativo é substancial, tanto em termos de carga de açúcar, quanto de contribuição para balanço energético positivo que favorece obesidade. A quarta categoria que merece análise crítica inclui refrigerantes de sabores frutados como Suquita e Itubaína, que muitas vezes são percebidos por consumidores como opções menos problemáticas por não serem do tipo cola, mas que nas análises de composição nutricional aparecem com níveis de açúcar comparáveis ou até superiores às colas tradicionais. Suquita de uva, Suquita de laranja, Itubaína e similares trazem perfil de açúcar muito alto que frequentemente passa despercebido porque consumidor associa sabor frutado com algo mais natural ou mais leve, quando na realidade são bebidas igualmente açucaradas e ultraprocessadas. Esse viés de percepção é importante entender porque ele leva famílias a oferecerem esses refrigerantes para crianças achando que estão fazendo escolha menos ruim, quando na verdade estão oferecendo produto com impacto metabólico muito similar ao de uma Coca-Cola. O sabor de fruta não vem de fruta real na grande maioria desses produtos. Vem de aromatizantes artificiais que imitam quimicamente os compostos aromáticos presentes nas frutas. Então não há nenhum benefício nutricional associado ao fato de ser sabor uva ou laranja. A cor vibrante também não vem de pigmentos naturais das frutas, vem de corantes artificiais que são aprovados pela Anvisa, mas que em alguns casos têm sido associados em estudos a reações de hipersensibilidade, especialmente em crianças predispostas. Então a mensagem clara aqui é que refrigerante de sabor frutado não é a alternativa mais saudável a refrigerante de cola. É apenas variação de sabor da mesma categoria de bebida ultraprocessada, rica em açúcar e aditivos. O quinto grupo que fecha esse panorama envolve refrigerantes de marcas regionais menores ou marcas populares de baixo custo que você encontra especialmente em bairros periféricos e em pequenos mercados. Produtos que frequentemente têm nomes como Tubaína, Tubão ou variações regionais diversas. O problema específico com esses refrigerantes não é necessariamente que sejam piores em composição que as marcas grandes, é que muitas vezes não especificam detalhadamente a composição nutricional ou os aditivos usados, deixando o consumidor sem informação clara sobre o que está ingerindo. Essas marcas frequentemente usam corantes artificiais e aromatizantes baratos para reduzir custo de produção, e nas listas de ingredientes, quando disponíveis, você vê açúcar ou xarope no topo sem qualquer benefício nutricional declarado. A falta de transparência completa dificulta que o consumidor faça a escolha verdadeiramente informada, e a tendência de usar aditivos de menor custo significa que você pode estar exposto a combinações de corantes e aromatizantes que, embora aprovados individualmente pela Anvisa, não foram necessariamente testados em todas as combinações possíveis para efeitos de longo prazo. Além disso, refrigerantes muito baratos frequentemente compensam redução de custo usando ainda mais açúcar em vez de ingredientes de melhor qualidade. Então você pode estar bebendo produto com 45 ou até 50 gramas de açúcar por garrafa de 500 mililitros, o que é quantidade absolutamente excessiva sob qualquer perspectiva de saúde pública. Agora que você entende tecnicamente por que refrigerantes convencionais são categoria problemática do ponto de vista nutricional, vamos falar sobre o que realmente acontece no seu corpo quando você consome essas bebidas regularmente. Quando você toma lata de refrigerante,
Os 35 a 40 gramas de açúcar dissolvidos em líquido são absorvidos muito rapidamente no intestino porque não há fibra nem gordura para retardar o processo. Em questão de minutos, sua glicose sanguínea sobe abruptamente, muito acima dos níveis normais de jejum. Seu pâncreas detecta esse pico e responde liberando grande quantidade de insulina para forçar a glicose a entrar nas células e normalizar níveis sanguíneos. Mas porque a quantidade de glicose foi tão alta de uma só vez, frequentemente a insulina liberada é excessiva e a glicose cai rapidamente depois do pico, às vezes até abaixo do nível inicial, criando aquela sensação de fome e fraqueza 1 ou 2 horas depois de tomar o refrigerante. Esse ciclo de pico e queda é extremamente desgastante para o metabolismo e, quando repetido diariamente ou várias vezes por semana ao longo de anos, contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina, que é quando suas células param de responder adequadamente ao hormônio e seu pâncreas precisa produzir quantidades cada vez maiores para conseguir o mesmo efeito. Resistência à insulina é o primeiro passo no caminho para diabetes tipo 2, além de estar associada a ganho de peso abdominal, aumento de triglicerídeos e outros marcadores de síndrome metabólica. Além disso, o excesso de açúcar que não é imediatamente usado para energia é convertido pelo fígado em gordura. E parte dessa gordura pode se acumular no próprio fígado, criando condição chamada esteatose hepática não alcoólica, que é basicamente fígado gorduroso causado não por álcool, mas por excesso de açúcar. Então, os efeitos de consumo frequente de refrigerantes vão muito além de simplesmente ganhar alguns quilos, envolvem alterações metabólicas profundas que aumentam o risco de doenças crônicas graves. Então, vamos ao método prático que você deve usar para fazer escolhas mais conscientes e proteger sua saúde sem precisar se sentir privado. O primeiro passo é tomar consciência real de quanto açúcar você está consumindo através de bebidas. Então, comece lendo rótulos e somando gramas de açúcar de tudo que você bebe num dia típico. Porque muita gente se surpreende ao perceber que está ingerindo 80, 100 ou até 120 gramas de açúcar só através de bebidas sem contar comida. O segundo passo é redefinir refrigerante como produto de consumo ocasional e não habitual, reservando para situações especiais em vez de ter como acompanhamento padrão de refeições. O terceiro passo é explorar alternativas que satisfazem desejo de bebida gaseificada sem carga de açúcar, como água com gás pura ou água com gás aromatizada, com rodelas de limão, laranja ou folhas de hortelã, que entrega a sensação refrescante e efervescente sem nenhuma caloria nem aditivo. O quarto passo é se permitir fazer transição gradual em vez de corte abrupto que geralmente não se sustenta. Então, se você toma refrigerante todo dia, comece reduzindo para dia sim, dia não, depois para fim de semana, e assim progressivamente. O quinto passo é educar crianças da família sobre o que refrigerantes realmente contêm, mostrando de forma visual quanto açúcar tem numa lata, usando colheres de açúcar de cozinha para que elas entendam concretamente o que estão ingerindo. E o sexto passo é reconhecer que versões zero açúcar, embora eliminem problema calórico e glicêmico, ainda são bebidas ultraprocessadas cheias de aditivos. Então, não são solução ideal a longo prazo, mesmo que possam ser ferramenta útil de transição. O que você precisa guardar com absoluta clareza é que refrigerantes convencionais como Coca-Cola, Guaraná Jesus, Fanta, Sprite, Suquita e Tubaína e diversas marcas regionais são todos produtos ultraprocessados com quantidade muito alta de açúcar combinada com corantes e aromatizantes artificiais que não oferecem nenhum valor nutricional. Uma única lata pode conter mais açúcar do que você deveria consumir no dia inteiro, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde, e consumo frequente está diretamente associado em estudos científicos à obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e outras condições crônicas. Esses produtos são legalmente permitidos e regulados pela Anvisa. Não há nada ilegal neles, mas isso não significa que sejam escolhas inteligentes do ponto de vista de saúde quando consumidos habitualmente.
A indústria de bebidas investe bilhões em publicidade para normalizar consumo de refrigerantes e associá-los a momentos felizes, refrescância e socialização. Mas a realidade metabólica do que acontece no seu corpo quando você ingere essas bebidas regularmente é completamente diferente da imagem vendida nos comerciais. Quando você entende a composição real desses produtos, quando conhece o impacto que tem no seu metabolismo, quando percebe que está basicamente bebendo açúcar líquido com aditivos, fica muito mais fácil fazer escolhas diferentes. Sua saúde merece que você reserve refrigerante para ocasiões especiais, em vez de torná-lo hábito diário. Seu metabolismo merece não ser submetido à montanha-russa de picos e quedas de glicose que caracterizam o consumo frequente de bebidas açucaradas. E seu corpo merece receber hidratação através de água pura ou bebidas que realmente contribuam com nutrientes úteis em vez de apenas calorias vazias. Essa mentalidade de consumidor informado que entende o que está colocando no corpo, que questiona hábitos normalizados pela publicidade massiva, que faz escolhas baseadas em informação científica e não em marketing emocional, transforma completamente sua relação com alimentação e sua trajetória de saúde a longo prazo.